Professor Haroldo Ribeiro, que prazer poder encontrá-lo novamente e continuar aquele nosso bate-papo gostoso sobre as experiências no ambiente empresarial. Para quem está chegando aqui agora, o professor Haroldo Ribeiro, ele é especialista em 5S, TQM, ele é autor de 36 livros já na área da qualidade do TQM e 5S, e ele é um autor de renome, não só no Brasil, mas em vários países. Então, a dificuldade justamente em gravar essas perguntas está em conseguir conciliar o horário com o professor Haroldo Ribeiro, em função da série de compromissos que ele desempenha. Não só compromissos profissionais, e aqui eu sou obrigada a confessar, mas também uma série de compromissos pessoais. Para quem não sabe, o professor Haroldo Ribeiro é vovô pela terceira vez, e agora Sim. os meus parabéns em público. Então, bom Denise, dia. sempre um prazer conversar com você. A dificuldade de agenda é porque também você é uma consultora muito procurada e a demanda muito grande para você. Apesar de você estar aí em Portugal, atuando aí na Europa, né, com a sua consultoria, mas com o sistema hoje digital, você atua também fora daí, à distância, aqui no Brasil, dando consultoria a várias empresas. Então, até a gente compatibilizar os nossos horários não é uma coisa fácil. Então, fica à sua disposição, à disposição da sua ampla e querida e qualificada audiência, para aquilo que você acha e considera interessante. Fica à vontade, Denise. Como você sabe, eu tenho no meu Instagram uma caixinha de perguntas e respostas, e eu tento, na medida do possível, responder as perguntas que me fazem. E uma das perguntas que a gente percebe que tem incomodado bastante as empresas diz respeito à queda de produtividade, aumento de custos, e eu sei que você tem algumas dicas, né, para a gente lidar com isso. O que você aconselha para essas pessoas que hoje me escrevem, dizendo: Denise, mas como eu posso aumentar minha produtividade? Né? O que eu faço com os meus custos, né, que só aumentam e que, no fundo, a gente sabe que estão bastante relacionados, né? Custos e produtividade. É verdade, Denise. Inclusive, as pessoas pensam que eu sou apaixonado por esses dois temas, que eu estou dedicado a eles desde 95, em consultoria 5S. TPM são duas metodologias japonesas. Mas, na prática, eu sou apaixonado por produtividade, né? Qualquer ferramenta, qualquer programa, metodologia que venha a gerar mais produtividade, inclusive na minha vida pessoal, é uma coisa que eu sou apaixonado mesmo. Eu não gosto de perdas. E a gente já começa aí a falar sobre produtividade relacionada a perdas. Porque a equação técnica, Denise, de produtividade é aquilo que sai de um processo comparado com aquilo que entra no processo. O que sai, falando de uma maneira financeira, é a receita, e o que entra são os custos, as despesas de maneira geral. Não é? Então, a maneira que você tem para aumentar a produtividade é justamente melhorar essa relação, aumentar essa relação entre saída, o output e o input, a entrada. Não é? Então, o que é que acontece hoje nas organizações? Você tem recursos, você tem metodologias e você tem pessoas. E para essas três dimensões, você precisa ter alta eficiência. Então, você precisa ter recursos envolvendo ativos, ferramentas, máquinas, dispositivos, que são capazes para gerar qualidade com produtividade, com alta eficiência. Você tem metodologias, porque também não adianta você ter esses recursos, você não tem know-how. Você tem que ter pessoas, que aí nessas pessoas entram duas questões. A questão da qualificação e a questão da postura. Então, sempre há, dentro das empresas, quando ele faz um diagnóstico, gaps em vários desses aspectos. No caso do TPM, a manutenção produtiva total, a gente trabalha muito fortemente na gestão mais dos ativos, dos recursos. Evidentemente, tem que trabalhar com relação a pessoas, porque tudo depende de pessoas, você sabe disso. Mas o preponderantemente de um TPM são ativos, são recursos, são processos.
onde a gente incorpora aí também a qualificação das pessoas e a postura das pessoas. Enquanto o 5S, ele preponderantemente atua sobre a postura das pessoas, mais do que a questão da qualificação, mais do que a questão da metodologia, mais a questão dos recursos, é sobre a postura das pessoas. Então, se a gente melhora esses 3 aspectos que estou falando para você, recursos, metodologias e pessoas, a gente começa a ter um ganho de produtividade. Lembrando que, Denise, quando a gente fala de receita hoje dentro de uma organização que visa lucro, ela depende do mercado, evidentemente, depende da demanda, dos preços praticados pelos seus concorrentes. Então, existe um limite de prática de preços que vai gerar receita que as empresas podem atuar, né? Às vezes, quem regulamenta o preço não é a empresa que produz aquele produto ou serviço, sim o mercado. Da mesma maneira, aí você vem a questão do denominador dessa equação, que são os custos, as entradas. E esse daí, boa parte, aqui quando a gente fala de uma matéria-prima que a gente compra de um monopólio, a gente não tem muito domínio sobre isso, não é? Mas tem aquilo que depende da empresa que reflete em custos, que é justamente você ter processos ativos e pessoas mais eficientes. Dessa maneira, você consegue atuar sobre o denominador e isso daí gerar maior produtividade. Inclusive, Denise, existe uma equação universal, claro que é genérica, que fala que para cada 3 unidades que você precisa ter a mais da receita para gerar uma mesma produtividade, você poderia ter apenas uma a menos unidade no denominador da equação. O que é que significa isso? Que para você ter um ganho de produtividade no mesmo nível, você teria que ter 3 vezes mais uma receita comparado com você ter 1 vez menos os seus custos. Então, isso é muito importante porque, como eu falei, para a receita você depende de muitas variáveis e para custo você depende de poucas variáveis, dentre elas, algumas que estão sob o seu controle, que são esses aspectos que eu falei para você. E agora, como que entra a padronização nessa equação? Denise, se cada pessoa, cada setor, ele faz as suas atividades da sua forma, sem ser através de um padrão, um procedimento, uma referência, uma norma, um benchmark, evidentemente você vai ter uma perda de eficiência para cada atividade praticada pelas pessoas, para os processos da empresa e para a relação entre os processos. Então, a padronização, claro que tem que ser uma padronização funcional, inteligente, não pode ser aquela padronização que não agrega valor. A gente tem muito isso nas empresas. Normas, procedimentos. Eu convivo isso como consultor dentro das empresas, até mesmo naquilo que não compete aos meus serviços, ao meu produto, algumas exigências burocráticas formalizadas que não agregam valor para nada, e as empresas continuam convivendo com isso aí e ficam pessoas naqueles setores fazendo serviços que não agregam valor, né? Porque tem padrões que realmente não atendem, tem padrões que tornam as empresas com pouca flexibilidade. Então, padrões que vão gerar mais perdas, portanto, vão comprometer a produtividade. Agora, se você tem padrões funcionais, Denise, aqueles padrões que você roda dentro do que a gente chama do PDCA, aquele ciclo de melhoria contínua, em que a gente escuta o processo seguinte, escuta as pessoas que fazem parte daquele processo, e a gente escuta de uma maneira aberta, sem a gente ter aquela visão cartesiana, sem aquele quadrado. Evidentemente, a gente pode ter padrões funcionais e também flexíveis, aqueles que a gente pode utilizar de acordo com a situação, a circunstância do momento. E é aí que precisa também ter pessoas qualificadas, né? Porque se você não tiver pessoas qualificadas com uma postura adequada, elas ficam presas a um determinado padrão e ficam incapazes de atuar quando aquele padrão não é funcional naquele momento, naquela circunstância. Agora, a gente vive um período, né? A gente está vivendo uma época onde tudo é para ontem. Sim. Então, como lidar com essa questão de pressão do tempo e padronização? Porque, às vezes, a padronização
pode não ser um empecilho para a empresa. Por exemplo, ela vai falar assim, não vou padronizar, porque a padronização vai dificultar ou vai tornar meu processo mais moroso. A gente pode encontrar isso? Exatamente, Elisa. Olha só, essa questão de querer tudo para ontem é uma situação do mercado. Então, a empresa, a organização, ela não pode correr contra a correnteza, né? Ela tem que surfar na correnteza, né? Para que ela seja bem sucedida comparado com a outra empresa concorrente dela que tenta nadar contra a correnteza. Então, é aí que entra a questão de você ter pessoas com qualificação. Não adianta ter pessoas somente com boa vontade, tem que ter pessoas com qualificação para não comprometer, inclusive, a qualidade, a segurança, né? As questões que são legais, aí não pode atropelar algumas questões legais, junto ao Ministério do Trabalho, à Receita Federal, né? A questão da qualidade intrínseca do produto e serviço, em função de querer ter a pressa para atender aquela demanda que está acontecendo. Agora, é aí que entra você ter pessoas qualificadas com posturas adequadas, para que elas possam ter essa capacidade de rapidamente revisar padrões, ter inclusive padrões que atendem a determinadas circunstâncias. Então, para uma situação normal, o padrão é esse. Para uma situação circunstancial, o padrão é aquele, né? E ter pessoas capazes de poder tomar decisões com qualificação, com responsabilidade, e se utilizar dessa mudança, dessa alteração que foi feita para atender uma determinada circunstância e girar o PDCA do padrão. Ou seja, rapidamente fazer uma revisão dos padrões. Hoje, com o processo digital, Denise, fica muito mais fácil você fazer essa atualização comparado com na época que a gente não tinha essa digitalização tão fácil. Então, por exemplo, se você consegue colocar hoje um padrão numa nuvem e você está atualizando frequentemente aquele padrão, no momento que a pessoa quer consultar, ela vai consultar o que está na nuvem logo que está sendo está na última revisão. No passado, quando a gente não tem essa digitalização, sofria a possibilidade de a gente consultar um documento impresso que já não tinha mais validade, mesmo que tivesse ali cópia controlada, mas podia ser uma cópia controlada que não estivesse sendo revisada e também distribuída com a devida velocidade, para deixar as pessoas sempre o que a gente chama aí update, ou seja, sempre atualizada naquilo que precisa ser feito. Então, a digitalização permite isso. E quando a gente vai aí para uma era mais ainda avançada, que a gente tem a realidade virtual, né, avançada, o que é que a gente pode ter? A gente pode ter procedimentos que são gerados, que são atualizados com maior frequência, e as pessoas podem estar desenvolvendo uma atividade com essa realidade aumentada em tempo real, no momento que você consegue atualizar. Esses procedimentos ficam lá numa nuvem à sua disposição. Então, vamos aproveitar a tecnologia e o mundo digital para fazer com que os padrões sejam cada vez mais revisados e você tenha a segurança de sempre estar utilizando o padrão na última revisão, na revisão, inclusive, que foi feita recentemente.